A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Talvez você tenha iniciado esta manhã com uma pergunta que permanece em seu coração há muito tempo. Deus, por que o Senhor ainda está em silêncio? Todos nós já passamos por momentos em que oramos, esperamos e mesmo assim parece que nada muda. As circunstâncias continuam difíceis, as respostas não chegam e o coração começa a lutar contra a ansiedade. Nessas horas, somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós ou que nossas orações não estão sendo ouvidas. Mas a palavra de Deus nos ensina uma verdade que precisa alcançar o nosso coração hoje. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Há momentos em que o Senhor trabalha de maneira visível, abrindo portas e respondendo rapidamente às nossas orações. Porém, também existem momentos em que Ele age em silêncio, preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Foi assim na vida de José. Durante anos, ele viu apenas dificuldades. A promessa parecia cada vez mais distante. Houve dias de injustiça, rejeição e espera. No entanto, enquanto José acreditava estar apenas suportando uma fase difícil, Deus estava organizando acontecimentos que mudariam completamente sua história. O Senhor nunca perdeu o controle da vida de José, nem por um único instante. Talvez você também esteja vivendo um tempo parecido. Um período em que as respostas parecem demoradas e o caminho parece incerto. Mas não permita que o silêncio faça você duvidar da fidelidade de Deus. A Bíblia declara em Lamentações 3:25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Observe que a promessa não foi feita apenas para quem já recebeu a resposta. Ela foi feita para quem continua esperando e buscando ao Senhor. Isso significa que Deus continua sendo bom durante a espera. Continua sendo fiel durante o silêncio. Continua sendo o mesmo Deus quando tudo parece claro e também quando ainda não entendemos o que Ele está fazendo. Antes de começarmos nossa oração, guarde esta verdade em seu coração. Enquanto você espera, Deus continua trabalhando. Mesmo que seus olhos ainda não consigam perceber, a mão do Senhor nunca deixou de cuidar da sua vida. Uma das maiores dificuldades da espera é que ela coloca à prova aquilo em que realmente confiamos. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo acontece como esperamos. É fácil manter a fé quando as portas estão se abrindo, quando as notícias são boas e quando as orações são respondidas rapidamente. Mas a maturidade espiritual começa a ser formada quando Deus nos convida a permanecer firmes, mesmo sem enxergar o resultado. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, os anos passaram. A promessa parecia distante e, humanamente falando, tudo indicava que seria impossível. Mesmo assim, Abraão aprendeu que a fidelidade de Deus não depende do relógio humano. Talvez você também esteja esperando por algo há muito tempo. Quem sabe você tem orado pela restauração da sua família, por uma oportunidade de trabalho, pela cura de alguém que ama, ou por uma direção para uma decisão importante. E à medida que os dias passam, a pergunta surge novamente: até quando, Senhor? A Bíblia não esconde que homens e mulheres de Deus fizeram essa mesma pergunta. O próprio salmista derramou seu coração diante do Senhor em diversos momentos. Isso nos mostra que Deus não rejeita um coração sincero. Pelo contrário, Ele nos convida a levar diante dele nossas dúvidas, nossas lágrimas e nossas esperanças. Mas existe uma diferença entre apresentar nossas perguntas a Deus e permitir que elas destruam nossa confiança. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, ainda podemos confiar em quem Deus é. Seu caráter não muda, sua fidelidade permanece, suas promessas continuam firmes, mesmo quando ainda não vemos o cumprimento delas. Talvez o Senhor não esteja apenas preparando a resposta que você espera.
Talvez Ele esteja preparando você para receber essa resposta no tempo certo. E esse processo nunca é em vão. Enquanto você espera, Deus fortalece sua fé. Enquanto você espera, Ele ensina paciência, dependência e perseverança. Enquanto você espera, Ele trabalha em áreas do seu coração que talvez nem você perceba. Por isso, não veja este tempo apenas como uma demora. Veja-o como uma oportunidade de caminhar mais perto daquele que nunca falha, porque o Deus que faz promessas também sabe exatamente o momento certo de cumpri-las. Existe uma verdade que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos os tempos de silêncio. Deus está muito mais interessado em formar nosso coração do que apenas mudar nossas circunstâncias. Naturalmente, todos nós desejamos que os problemas sejam resolvidos o mais rápido possível. Pedimos que a porta se abra, que a enfermidade passe, que a resposta chegue e que a dor termine. Não há nada de errado em apresentar esses pedidos ao Senhor. Ele nos convida a fazer isso. Mas, enquanto nós olhamos para a solução, Deus também está olhando para a transformação que deseja realizar dentro de nós. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. A viagem até a Terra Prometida poderia ser lembrada apenas como um período de espera. No entanto, Deus estava ensinando seu povo a depender dele diariamente. O maná que caía todas as manhãs lembrava que o Senhor continuava sustentando seus filhos, um dia de cada vez. Talvez você esteja desejando uma resposta para o amanhã, enquanto Deus está oferecendo graça suficiente para enfrentar o hoje. Jesus nos ensinou a orar dizendo: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Ele não falou sobre o pão de um ano inteiro, mas do dia de hoje. Porque Deus deseja que aprendamos a caminhar com Ele diariamente. Talvez o Senhor ainda não tenha mostrado tudo o que fará em sua vida, mas Ele já lhe deu aquilo de que você mais precisa para este momento: sua presença, sua palavra e sua fidelidade. Por isso, não permita que a ansiedade roube a paz que Deus quer colocar em seu coração. Lembre-se de quantas vezes o Senhor já cuidou de você no passado. Quantas portas Ele abriu. Quantos livramentos concedeu. Quantas respostas chegaram quando tudo parecia impossível. O Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje e continuará sendo fiel amanhã. A espera não anulou as promessas. O silêncio não cancelou os planos de Deus. O tempo não enfraqueceu o poder do Senhor. Continue buscando sua presença. Continue alimentando sua fé através da palavra. Continue colocando diante dele tudo aquilo que pesa sobre seu coração. Porque existe uma certeza que ninguém pode tirar de você. Quem aprende a esperar em Deus jamais espera em vão. E agora, com essa confiança renovada, vamos colocar nossa vida diante do Senhor em oração, certos de que Ele continua ouvindo cada palavra que sai de um coração sincero. Antes de entrarmos em oração, quero deixar uma última reflexão para o seu coração. Muitas vezes pensamos que Deus está distante porque não ouvimos sua resposta da maneira que esperávamos. Esperamos uma mudança imediata, um sinal extraordinário ou uma solução rápida. Quando isso não acontece, a dúvida tenta encontrar espaço em nosso coração. Mas a Bíblia nos mostra que Deus, frequentemente, fala de maneiras silenciosas. Foi assim com o profeta Elias. Depois de enfrentar grandes desafios, Elias esperava encontrar o Senhor em manifestações poderosas. Veio um vento muito forte, depois um terremoto e em seguida um fogo. No entanto, Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Então veio uma voz mansa e delicada. Naquele momento, Elias compreendeu que a presença de Deus nem sempre se manifesta da forma que imaginamos. Às vezes, o Senhor trabalha no silêncio, porque é no silêncio que nosso coração aprende a ouvir com mais atenção. Talvez Deus já esteja falando com você, mas de uma maneira diferente da que você esperava.
Talvez Ele esteja fortalecendo sua fé enquanto você aguarda. Talvez esteja fechando uma porta para proteger seu futuro. Talvez esteja preparando uma oportunidade que ainda não chegou ao tempo certo, ou talvez esteja apenas convidando você a permanecer mais perto dele. Não tenha medo dos dias silenciosos. Eles também fazem parte da caminhada da fé. Os maiores homens e mulheres da Bíblia passaram por períodos em que tudo parecia parado. No entanto, olhando para trás, perceberam que Deus nunca deixou de agir. E acontecerá o mesmo com você. Um dia você perceberá que cada espera teve um propósito. Cada lágrima fortaleceu sua confiança. Cada oração feita em segredo foi ouvida pelo Pai. Cada momento de silêncio preparou você para viver aquilo que Deus havia planejado desde o princípio. Por isso, não desista de buscar o Senhor. Continue abrindo seu coração em oração. Continue meditando na palavra. Continue confiando, mesmo quando as respostas demorarem. Porque o Deus que permanece em silêncio por um tempo é o mesmo Deus que, no momento certo, transforma a espera em testemunho. Agora, vamos colocar diante dele tudo aquilo que guardamos no coração e descansar na certeza de que ele continua ouvindo, cuidando e conduzindo cada passo da nossa caminhada. Agora, quero convidar você a refletir sobre algo muito importante. Quando estamos atravessando um tempo de silêncio, existe uma pergunta que pode mudar completamente nossa perspectiva. Em vez de perguntar apenas, Senhor, quando isso vai acontecer? Talvez devêssemos perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar durante este tempo? Essa pergunta não diminui a dor da espera, mas abre espaço para que Deus trabalhe mais profundamente em nosso coração. Muitas vezes, desejamos apenas que a luta termine. Deus, porém, deseja que saiamos dela mais maduros, mais fortes e mais próximos dele. Pense novamente na vida de José. Se Deus o tivesse levado diretamente ao palácio, José teria recebido a posição, mas talvez não tivesse desenvolvido a sabedoria, a humildade e a dependência do Senhor que adquiriu ao longo do caminho. Cada etapa da sua história teve um propósito. A cisterna ensinou que Deus permanece presente quando somos rejeitados. A casa de Potifar ensinou fidelidade nas pequenas responsabilidades. A prisão ensinou perseverança quando nada fazia sentido. E quando chegou o tempo determinado por Deus, José estava preparado não apenas para receber a bênção, mas para administrá-la com sabedoria. Talvez o Senhor esteja fazendo algo semelhante em sua vida. Enquanto você espera por uma resposta, Deus está fortalecendo sua fé. Enquanto você espera por uma porta aberta, Deus está moldando seu caráter. Enquanto você espera por um novo tempo, Deus está preparando você para viver esse novo tempo. Por isso, não desperdice esta estação da sua caminhada. Continue orando, mesmo quando parecer que o céu está em silêncio. Continue lendo a palavra, mesmo quando as emoções estiverem abaladas. Continue adorando, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A fidelidade construída nos dias comuns sustenta nossa fé nos dias extraordinários. E lembre-se de algo que nunca deve sair do seu coração. Deus não mede o tempo como nós medimos. Aquilo que para nós parece demora pode estar sendo usado pelo Senhor para alinhar pessoas, abrir caminhos, remover obstáculos invisíveis e preparar detalhes que hoje somos incapazes de enxergar. Por isso, permaneça firme. A espera não será eterna. O silêncio não terá a última palavra. O Deus que começou a boa obra em sua vida continua trabalhando. E no tempo perfeito dele, você verá que nenhuma oração feita com fé foi esquecida. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da tua presença com um coração sincero. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos os teus caminhos, podemos descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando de nós. Hoje entregamos em tuas mãos toda a ansiedade, todo o medo e toda a preocupação.
Sabemos que o teu silêncio nunca significa abandono. Ainda que não vejamos o que estás fazendo, escolhemos confiar que a tua mão continua guiando cada detalhe da nossa vida. Fortalece a nossa fé, para que não desanimemos durante a espera. Dá-nos paciência para permanecer firmes e sabedoria para compreender aquilo que desejas nos ensinar em cada etapa da caminhada. Que nunca deixemos de buscar a tua presença por causa das dificuldades. Senhor, visita cada pessoa que faz esta oração. Consola os corações aflitos, renova as forças dos cansados, abre portas segundo a tua vontade e derrama paz sobre aqueles que estão enfrentando dias de incerteza. Ajuda-nos a lembrar que o teu tempo é perfeito e que nenhuma promessa feita por ti deixará de se cumprir. Ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que os nossos olhos conseguem ver. Nós entregamos este dia em tuas mãos. Guarda nossa família, dirige nossos passos, livra-nos do mal e faz-nos permanecer fiéis, mesmo quando tudo parecer em silêncio. Obrigado porque sabemos que o Senhor continua trabalhando, preparando o melhor para os que confiam em Ti. Oramos com gratidão, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários. Eu vou confiar até o fim. Que o Senhor abençoe a sua manhã, fortaleça o seu coração e faça você experimentar a paz que somente Ele pode dar.